Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília. A Exposição Bíblica é um projeto criado em 2012 e através da Exposição Bíblica nasceu outros projetos como a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, o Centro de Pós-Doceu SCHED, o EAD da FTRB e por último agora a Academia do Expositor. Acesse o site academiadoexpositor.com.br. Lá você tem cursos com Thomas Eskol, Gilton Moraes, Emister Maia, Michel Augusto, Luciano Paes Landim, Emílio Garófalo, Wendell Mark Johnson. É uma plataforma específica para treinar pregadores. Estamos hoje aqui para fazer alguns comentários acerca da Bíblia de estudo Pregação Expositiva. Vamos fazer um comentário respeitoso, né? Nós não estamos aqui para nos colocar de modo superior a ninguém, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para fazer comentários que também podem ser críticos, né? Então, embora nós respeitemos os teólogos, pastores e teólogos, nós também podemos fazer comentários e tecer críticas em relação a materiais que são publicados, tá ok? Bom, a princípio, eu acho que é uma excelente oportunidade o Brasil ter uma Bíblia com essa abordagem. Num Brasil onde você tem Bíblia da vitória financeira, a Bíblia da pregadora, né, sendo que a Bíblia nem chancela a mulher, né, como pastora e pregadora como ofício, né? É claro que a mulher pode desempenhar algumas tarefas na igreja, mas existem tarefas que são normativas biblicamente falando, né? E outras bíblias de estudo que vão sendo criadas, que às vezes a gente vai numa livraria e olha as notas e a gente fica envergonhado. Então, nesse contexto, foi muito importante a editora Ragnos ter lançado essa Bíblia. Sobre o autor, o Hernando Dias Lopes tem o meu respeito, meu carinho, minha admiração. Ele é um pregador do Evangelho, tem uma história linda e tem contribuído muito para o evangelicalismo brasileiro, né? Muitas pessoas vão para a internet, ouvem o Hernando Dias Lopes, adquirem os materiais e acabam sendo despertadas pela pregação do Evangelho, né, que é feita através da vida dele. Então nós não estamos aqui para, de forma alguma, nos colocar como juízes de alguma coisa. Muito pelo contrário, nos colocamos como anões, né, diante de gigantes que existem no Brasil e fora do Brasil. E o Hernando Dias Lopes é um gigante hoje, para a glória de Deus. Tem influenciado muitas pessoas. Bom, eu queria fazer uma análise da Bíblia de pregação reformada, com notas de pregação expositiva, ok? Bom, essa Bíblia é uma Bíblia interessante porque ele vai trabalhar várias coisas. Ele vai trabalhar, por exemplo, notas sobre pregação expositiva. Por exemplo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, entre o capítulo 11 e o capítulo 12, ele coloca aqui uma nota de uma página sobre princípios da pregação expositiva. Então você sempre vai encontrar, de Gênesis a Apocalipse, uma nota explicando sobre os princípios, o conteúdo, a necessidade, a relevância e outros quesitos no tocante à pregação expositiva. Isso é muito importante, que muitas pessoas tenham acesso a isso, né? Ele vai colocar também esboços menores, vamos dizer, esboços resumidos e esboços completos, né? Por exemplo, aqui na 2 de Coríntios, ele vai colocar no capítulo 4 um esboço, do versículo 13 ao 15. E depois ele vai colocar um esboço completo entre o capítulo 7 e o capítulo 8, no tocante ao 2 de Coríntios 6, 14 ao 17, 16.
Então é muito importante, dos estudos acerca da importância da pregação expositiva, esboços mais resumidos e esboços completos, ele vai trazer também algumas notas, né, acerca de algum texto. Eu acho que são notas importantes. Ele vai, por exemplo, no 2 Coríntios 2:12, ele vai falar sobre a pregação de Paulo, né? Então, é interessante isso aí que ele vai trazer. Enfim, primeira coisa que eu queria fazer como consideração. Essa Bíblia é importante para o nosso contexto brasileiro, essa Bíblia de estudo, porque talvez o único contato que muitos pregadores vão ter com a exposição bíblica, com os princípios da pregação do Evangelho, é através de uma Bíblia de estudo. Não nos iludamos. Muitas pessoas não têm condições de fazer um bom seminário, porque às vezes custa caro. Embora a internet tenha bastante recurso, muitas pessoas não têm nem ao menos uma boa internet. Então, assim, nós temos vários facilitadores atuais, mas que isso não é geral, gente. Isso não é geral. Muitas pessoas não têm condições de comprar bons livros e tudo. Mas, às vezes, uma Bíblia de estudo vai ser o único presente que ela vai ter. Ou vai ser o único meio que ela vai usar. Enfim, ela às vezes vai juntar dinheiro, a pessoa vai juntar dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo dessa, de pregação expositiva, com notas do Hernandes Dias Lopes. Isso, então, é importante. Segundo lugar, o princípio do Evangelho sempre está nítido aqui nas notas que o Hernandes Dias Lopes faz. Isso é inegável. Ele é um pregador do Evangelho. Então a gente vai ver aqui sempre a centralidade do Evangelho destacada, seja nos esboços menores, nos esboços maiores, nas notas ou nas considerações acerca do que significa o sermão expositivo, da importância do sermão expositivo. Bom, alguma coisa eu queria assim destacar, né? Algumas questões eu queria destacar. Bom, eu sempre vejo ele trabalhando nas ideias centrais da perícope, né? Então, por exemplo, quando ele vai trabalhar em 2 Coríntios 4, 13 ao 15, ele vai destacar o tema, que é a ideia central, 3 marcas de uma fé vitoriosa. Então ele vai ele é certeiro no tocante à ideia central do texto. Ele vai dizer, olha, baseia-se na revelação divina, com base no capítulo 4, versículo 13, fundamenta-se na ressurreição do corpo, direciona-se para a glória de Deus. Então, ele é assertivo no tocante à ideia central do texto. Ok? Nos esboços, esse esboço menor que ele produziu, ele não teve o objetivo de exaurir o esqueleto de um esboço expositivo, como a gente aprende no dia a dia. Mas eu acho que ele teve o objetivo de instruir de modo preliminar as pessoas que vão adquirir essa Bíblia usando uma linguagem clara, uma linguagem simples. Né? Eu senti falta nos esboços maiores no tocante às aplicações. Né? Então, o material do Hernandes é rico em cristocentricidade, ou seja, ele é cristocêntrico, né? Mas eu senti um pouco de falta no momento da aplicação. A aplicação, geralmente ele conclui, por exemplo, aqui no sermão, no esboço de 2 Coríntios 6, 14 ao 7, 16, né? E outros esboços que eu observei também. Então ele conclui, ele faz a parte final como conclusão, o que muitos fariam como implicações práticas. Mas o que o Hernandes faz, ele faz uma aplicação ao longo do sermão. Outros fazem trazem as implicações práticas ao final do sermão. Então isso para pregação expositiva não é válido. Se você faz durante ou no final, é válido. Agora, mesmo você trazendo as implicações práticas no decorrer do sermão, é importante que no final você destaque
a ideia central do texto, destaque a ideia central do texto e faça perguntas à ideia central do texto como fechamento. Então aqui, por exemplo, na conclusão da página 1555, ele vai falar: Paulo encerra essa seção importante da sua carta com uma expressão de confiança na igreja. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós e tal. Então ele vai pegar o final da perícope e vai usar como conclusão, né? Claro, isso faz parte do tema que ele deu para o sermão expositivo, que é realidades inegociáveis da vida cristã? Sim, mas eu acharia interessante, nas implicações finais, mesmo você tendo feito aplicações durante o sermão, dar um destaque maior na ideia central, fazendo perguntas à ideia central do texto, levando em consideração a ideia central do livro, né, que está em análise. Né? Então, as implicações práticas sempre vão nos conduzir para a questão histórico-gramatical observada no texto, no contexto da perícope, e uma ênfase direcionada, né, para o nosso tempo. O Hernandes faz isso no início, durante o sermão, mas eu acho que no final tem que amarrar mais. Então, é muito importante que faça isso. E no final também é interessante, junto com as implicações práticas, fazer mais uma amarração apontando para Cristo e para o Evangelho. Né? Porque, embora as aplicações cristocêntricas sejam ministradas durante o sermão, no final é muito importante que a gente entenda que está pregando para crentes e descrentes. Além de trazer as implicações naturais da ideia central do texto para o ouvinte atual, amarrar o Evangelho e direcionar, fazer direcionamentos das implicações para o crente e não crente. Né? Então é muito importante que a gente faça isso. Eu recomendo essa Bíblia de Estudo, mas eu quero te avisar, não fique preso aos esboços que estão nela. Né? Você precisa ir mais a fundo. Eu creio que essa proposta é uma proposta válida, ok? Mas não é uma proposta de um recurso que você precisa, que você deve usar como seu recurso principal. São insights. Nunca se esqueça que a labuta exegética, hermenêutica, deve fazer parte da sua vida. Talvez você esteja me ouvindo e diga: pastor, mas eu sou um pregador que não tenho acesso a grandes literaturas, eu não tenho condições, então foi o único recurso que eu tive. Maravilha, meu irmão, segue em frente, mas saiba que você precisa cavar mais. Aos pouquinhos, vai cavando mais, ok? Vai se dedicando mais. Tem cursos gratuitos de pregação expositiva hoje em dia, ok? Tem boas oportunidades, tem cursos que às vezes não são gratuitos, mas tem um preço que talvez você se dedique um pouco mais a se concentrar nesses cursos. Talvez você não possa fazer um seminário inteiro, então eu te indico, se concentre em aprender a pregar expositivamente, pelo menos isso. O ideal era que todos pudessem ter acesso às 36 disciplinas que compõem um seminário, ou 24, depende do seminário, ou 48, depende do seminário. Mas, se você não tem essa condição, então, pelo menos, se você aprender a pregar expositivamente, você vai já estar muito à frente de muitas pessoas, até mesmo que passaram por seminário e estão passando vergonha na gente aí. Não que o seminário não seja importante, é importante, mas é dentro do contexto que eu falei, eu creio que você entendeu. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sino e receba as notificações. Um abraço. Tchau, tchau.